Muito bem. Vitamina D, ômega 3, ômega 6, isso está toda hora nos jornais, nas consultas médicas, todo mundo falando, está praticamente uma moda tomar vitaminas, a D especificamente. Outro dia o doutor Francisco Viana falou aqui que a D é a moda do momento, que provavelmente o ano que vem vai ser a K, mas que hoje é a D e que a C foi a anterior. Para saber sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Márcia Gutierrez, que é farmacêutica, presidente da Associação Brasileira dos Farmacêuticos Homeopatas. Doutora Márcia Gutierrez, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Salutes, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Madame. Vitamina D é moda, doutora Márcia? Não. Diferente do que se falava da vitamina C há alguns anos, a vitamina D hoje é ciência. E eu acho que o que a gente vai presenciar logo vai ser uma mudança, inclusive, da classificação dela. Porque vitamina é aquilo, por conceito, é aquilo que você não consegue produzir e você precisa absorver isso nutricionalmente, né, da sua dieta ou algo parecido. A vitamina D é produzida internamente. A gente até pode ter um aporte alimentar pequeno, mas a gente tem. Agora, a maior fonte de produção de vitamina D acontece internamente. Só que para ela acontecer é fundamental a presença de ultravioleta, ou seja, da exposição ao sol. Então, o que vivemos nesse momento, né? Indivíduos dentro da modernidade, cidades grandes, como estamos aqui dentro de um estúdio, é praticamente isso o dia inteiro para nós, né? Os carros têm insufilme e a gente é induzido já há alguns anos, até por motivos bastante importantes, que a gente use filtro solar sempre, nas áreas expostas. Ou seja, nós não temos mais incidência de ultravioleta na pele em quantidade suficiente para produzir a vitamina D nas quantidades adequadas que a gente precisa. Recentemente, doutora Márcia, eu li uma nota exatamente sobre o que a senhora está falando em relação ao excesso de filtros solares, que inclusive adolescentes estão com carência de vitamina D, sem contar os idosos, obviamente, também, e que o excesso de filtro solar poderiam estar ocasionando essa deficiência de vitamina D. A senhora concorda com isso ou não? Na verdade, a gente sempre precisa pensar no todo, né? A gente pode pensar só na questão de evitar da prevenção do câncer de pele, que é importantíssimo, porque a camada de ozônio está diminuída, a gente está mais exposto e isso deve levar a uma incidência maior de câncer, isso é fato. E o outro é que a vitamina D é necessária e para a produção dela é preciso do sol. Então, o uso racional do sol e do filtro solar é que devem ser pensados. Então, não dá para a gente estratificar apenas na dermatologia e a prevenção do câncer ou apenas na situação nutricional da vitamina D. O que é importante a gente entender e as pessoas pensarem sobre isso, inclusive a classe médica, porque é muito comum hoje a gente falar para o médico sobre essa questão da vitamina D e haver uma surpresa, uma falta de conhecimento, na verdade, de aprimoramento das informações. Tantas coisas para a gente estar se atualizando e ele acaba não pegando essa atualização também. Então, entender qual é a importância de cada um desses elementos dentro da saúde do indivíduo, né? Entender qual é o elemento mais importante e fundamental para isso. Cada paciente é um paciente, como sempre falamos. Exato. Né? Agora, o que já se entendeu é que numa cidade como São Paulo, a grande maioria da população apresenta um estado de deficiência ou carência de vitamina D. Algo impensado há alguns anos. Posso até dar dois relatos pessoais. Meu pai tem 79 anos, recentemente fez uma dosagem de vitamina D, tinha 15 nanogramas no sangue. Já vou dizer o que é isso. Meu filho tem 13 anos, há 15 dias também fez uma medida de vitamina D, ele tem 17 nanogramas. Menos de 20 nanogramas já é considerado carência de vitamina D. Não é nem falta. Carência é aquilo que a gente aprendeu lá no primário que dava raquitismo. Isso. Exatamente isso. Ou seja, meu pai com 79 anos, o meu filho com 13 anos, os dois apresentam o mesmo estado de carência de vitamina D.
e eu posso garantir que se isso se repetir, a população for solicitando para o médico uma dosagem de vitamina D, isso entra sempre dentro desse padrão. Espectro. Exatamente. Isso é que é preocupante, porque a vitamina D passou já do ponto de ser entendida só como a vitamina dos ossos. Então, não é mais só para fixação do osso, de cálcio no osso. Talvez a função primordial, o maior aporte de vitamina D seja gasto com isso. Mas eu poderia aqui passar horas falando das diferentes patologias hoje que estão envolvidas com a vitamina D. Mas todas elas têm um foco no sistema imune. Imunomodulador. Exato. Né? Então, a vitamina D, por isso que ela é mais entendida, ela tem sido colocada conceitualmente até como um hormônio por produção interna e porque ela faz esse papel de imunorreguladora. Qual glândula? Seria suprarrenal ligada? Não. A primeira conversão de vitamina D numa forma pré-ativa é a do sol. É uma junção de ultravioleta mais o calor da pele. Isso faz uma primeira ativação. Ela vai para o fígado e no fígado ela sofre um processo de hidroxilação, ela recebe uma molécula mais na sua molécula principal, mas ela ainda não tem atividade. Ela cai na circulação e aí ela vai para o rim. No tecido renal é que ela sofre mais uma hidroxilação, mais uma modificação na sua cadeia, e aí sim ela tem essa forma ativa. E já se sabe de diferentes tecidos hoje no corpo que tem receptores específicos para essa forma ativa de vitamina D. Uhum. Eu quero registrar a participação aqui no chat de Adriano Santos. Boa tarde, seja bem-vindo. Está fazendo algum comentário do SUS, mas vou deixar um pouquinho para frente, porque a gente já deu uma saída aqui. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto, tá, Adriano? Se vocês tiverem perguntas à doutora Márcia Gutierrez, por gentileza, podem mandar pelo Facebook, mas principalmente pelo chat, que é mais fácil, que eu estou aqui conectado, ok? Então, fixação do cálcio, isso é muito importante, porque nesses cursos da medicina quântica, no qual falávamos há pouco tempo atrás, da dificuldade do cálcio, você ministrar só cálcio para a osteoporose, que é uma grande panaceia que acontece hoje, com riscos de criar osteófitos, cálculos renais, etc. e tal, porque o corpo não tem a inteligência para que aquele cálcio ingerido se fixe no osso. A vitamina D seria uma equação para resolver esse tipo de problema? Isso, a vitamina D, a função, assim, o principal grau de ação dela, em termos de quantidade que é mobilizada, é para isso, para a fixação do cálcio, mas ela precisa estar na forma ativa. Para ela estar na forma ativa, precisa passar por todo esse processo que eu acabei de relatar. Agora, como existe esse direcionamento do corpo, a prevalência é pelo cálcio, porque ele não pode ficar solto na circulação, senão você acaba tendo um excesso desse cálcio circulante, isso é um problema. Ele não pode faltar no osso, senão você não tem a estruturação. Então, o organismo prioriza por aí. Esse é que é o problema. Você tem pouca vitamina D, com prioridade e aportes grandes para a fixação do cálcio. E aí a gente fica devendo vitamina D para outras funções importantes. Eu não posso deixar de falar aqui sobre a importância da vitamina D na prevenção de pelo menos 3 tipos de câncer. Trabalhos recentes demonstram que se a população estivesse em níveis normais de vitamina D, e a gente está falando alguma coisa em torno de 80 a 100 nanogramas, diferente daqueles 15 e 17 da carência, 40% dos casos de câncer de mama, próstata e cólon seriam reduzidos em 40%. Em 40%. Nesses 3 tecidos existem receptores para essa vitamina D na forma ativa e a função dela nesses tecidos é ativar uma célula chamada natural killer. São células que reconhecem células em má formação, células neoplásicas, células que vão desenvolver posteriormente um câncer, e elas fazem o papel de lixeiro mesmo. Fagocitose mesmo? Isso, elas retiram essa célula do sistema. Agora, se toda a vitamina D está sendo disponibilizada para a fixação do cálcio, porque essa é a prioridade, eu tenho pouca no tecido e eu estou o tempo inteiro sendo solicitada para a proliferação dos tecidos. Imagina quanta modificação de tecido eu tenho em colo intestinal, em próstata, em mama, né? Durante o desenvolvimento da pessoa. Então, eu tenho a deficiência agora, só que essa condição de malignidade que não pôde ser evitada vai me aparecer lá depois dos 50 a 60 anos. Então, a importância
da manutenção. Eu vejo hoje, assim, que deveria fazer parte do protocolo do clínico geral a solicitação pela dosagem de vitamina D. E isso acontece? Não é protocolo e eu vou te dizer por quê, Bada. Quase uma questão de saúde pública. A grande maioria dos convênios não cobre esse exame. Esse exame é pago, a não ser que seja o top, o AAA dos planos de saúde. Porque ele é caro? Porque ele não faz parte ainda dessa solicitação. Como os médicos ainda não entenderam que isso tem uma função em termos de saúde pública importante, ele é pouco solicitado. Então, pouco solicitado, ele custa caro. Tem pouca demanda, ele acaba custando caro para o laboratório, caro para o convênio, e ele não é colocado. O sistema público de saúde não tem a dosagem de vitamina D. Entendeu? Então, a gente está passando, de fato, por um processo, por isso que eu acho bem importante todas as manifestações de que essa informação seja passada é importante, lá no balcão da farmácia, aqui num programa como esse, no curso de formação que a gente tem, essa informação para o médico entender que isso é só um dado. Ele vai ter que entender o todo, o quanto que essa vitamina pode ser importante ou não para o paciente. Mas sem esse dado, ele corre o risco de não proteger o paciente lá na frente, eu estou falando de 20, 30 anos mais para frente. E nos casos de tumores já instalados nessas áreas que a senhora se referiu, tanto de pele, de próstata ou de mama e etc., o tumor já se desenvolveu. Uma suplementação em grande dosagem da vitamina D é capaz de auxiliar no processo de... Não acredito. Não acredito. A doença degenerativa em desenvolvimento, ela requer uma abordagem terapêutica muito diferente e eu jamais poderia dizer que existe alguma relação de cura de alguma dessas doenças em relação à vitamina D. Ela sempre será boa, até num processo de desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, que ela esteja nas doses adequadas por ser um imunorregulador e fazer parte do processo. Mas jamais ela poderia ser indicada como o medicamento para tratar ou curar o câncer em desenvolvimento. Digo associado a outras quimioterapias e outros... Claro, deveria ser avaliado isso. Eu vou dar um exemplo, que é uma doença na qual a vitamina D tem feito bastante parte assim, das pesquisas, que é o lúpus eritematoso. É uma doença autoimune, ou seja, o próprio indivíduo faz uma reação contrária às suas próprias células. Uma das disfunções causadas pelo lúpus é o mau funcionamento dos tecidos renais, que são responsáveis pela formação da vitamina D na sua forma ativa. Então, esses indivíduos têm uma carência importantíssima de vitamina D porque o rim não está funcionando. O Adriano Santos está perguntando, tomar sol com protetor solar prejudica a absorção de vitamina D? Adriano, né? Adriano Santos. Adriano, a gente não absorve a vitamina D tomando sol. A gente produz internamente uma molécula de um colesterol modificado, só para não ficar usando nomes muito complicados. E essa molécula, quando recebe a incidência do ultravioleta mais o calor dos tecidos, ela sofre uma pequena transformação. Ela muda a conformação estrutural dela. E aí a gente tem o chamado pré-vitamina D3, que vai cair na circulação sanguínea, vai para o fígado, depois é só no rim que ela se torna de fato ativa. Então, a gente não absorve a vitamina D do sol. O sol é o facilitador desse processo de transformação da vitamina D na forma ativa. Agora sim, a utilização do filtro solar acaba com isso tudo, porque a função do filtro solar é impedir a absorção do ultravioleta. Então, essa razão entre as duas coisas que precisa ser considerada. Um dado aqui, só um fato assim, para as pessoas entenderem o quanto de sol a gente está falando e o quanto isso significa na produção final. Se estudou algo assim, um indivíduo seminu com uma roupa de banho, assim, de piscina, de praia, se expondo ao sol, que sol, né? Aquele sol onde a sombra do indivíduo tem exatamente a mesma estatura dele. Esse é o sol bom, tanto de manhã ou de tarde, não importa, mas é essa a incidência positiva. O indivíduo neste sol, por 1 hora, ele produz 10.000 unidades de vitamina D. Se as pessoas que tomam vitamina D, às vezes com o cálcio e etc., ou já tomaram alguma suplementação, o clássico é prescrever 400 unidades de vitamina D ao dia como nutricional. A gente produz muito mais do que isso se tiver com a incidência do sol. Então, a importância mesmo do sol na produção de grandes quantidades de vitamina D.